Oi, pessoal. Essa semana eu não tinha esquecido ainda, né? Tinha esquecido de mutar. Eita! Esqueci de mutar aqui, peraí. Vamos lá. Correria. Vai emendando uma na outra, né? Daí fica na correria. Sejam bem-vindos. Não, ainda não, Augusto. Olá, pessoal. Como é que tá? Olá, Dona Manu. Olá, gênios. Tá bem baixinho o som do Cadu? Será que tá bem baixinho o som do Cadu? Oi, som. Alô, valeu, som. Tá baixo, pessoal? Aqui no... não, porque no meu meter aqui tá ali no limite. Maravilha, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live. A live de hoje vai ser um pouquinho curtinha, justamente para eu conseguir jogar GeoGuessr com o Vitinho mais tarde. E eu tenho que dar um pulinho na minha avó, que já está vacinada. Hoje é aniversário dela. Ontem foi aniversário dela. Eu vou dar um pulinho ali, passar só na porta, dar um oi pra minha avó, levar um presentinho. O que é isso daqui? A Twitch tá censurando o... radiador... Não exatamente de carro, né? É parecido com o de carro, mas... né? É a mesma lógica, digamos assim. Então... por que não os dois, né, Sandrizila? Leva um presentinho, traz um bolinho. É assim que funciona, né? São as trocas sociais as quais a gente já acordou, né? Já estava de acordo. Então você leva um presentinho, volta com um bolinho, né? Não existe almoço grátis. Muito bom. Isso daí. Trocas equivalentes, sim. Então, daí daqui a pouquinho eu vou dar um pulinho lá. E outra, hoje eu não preparei muito material. Eu tenho material do final de semana que eu preparei lá o sistema do Bruno Sartori. Mas daí não vai ser uma aula exatamente sobre water cooler. Eu vou falar um pouco sobre o que é o water cooler e vou mostrar com as fotos, né? Pode deixar, Rafael. Obrigado. Eu vou mandar assim. Tá fazendo 91, se eu não me engano. Acho que 91 anos. Dos meus avós, a última avó que ainda tá viva. E deve, pelo visto, ir ainda mais um pouco. Porque ela, tirando as dores, porque ela, eu já falei em outras chats, ela tinha 60 gatos. Ela chegou a ter 60 gatos e 3 cachorros. No quintal da casa dela, ela fez um gatil e ela limpava aquilo todo santo dia. Ela limpava o quintal inteiro e tal. E mesmo depois que os gatos, né, com o tempo foram morrendo, ela foi ficando mais velha, não pegou mais gatos e tal. Ela continuou, ela tinha 80 anos, ela ficava lavando o quintal quase todo dia. E isso teve um peso, né? Acabou com as costas dela. Então, tirando as costas dela, que dói tudo, né? Que eu, pelo visto, também tô no mesmo caminho de ficar sentada no computador. De resto, ela tá bem. 60 gatos precisa limpar 10 minutos. Não, o gato é um bicho limpinho, pô. Exatamente, eu sou neto da Senhora dos Gatos. A minha avó era a doida dos gatos. Ela não podia ver gato nenhum. Tinha gato sem olho, tinha gato surdo, tinha gato sem pata. Tinha tudo quanto era gato que era abandonado ou que ela achava machucado na rua, ela pegava. Então, Laraga, eu fiz RPG pra melhorar um pouco minha postura, que minha postura é bem zoada. E tô fazendo fisioterapia, só que é uma fisioterapia especial, né? Que é fisioterapia de liberação miofacial. Parece que tem uns nós que acontecem na miofáscia dos músculos, né? E eles inflamam e não adianta ficar só tomando remédio. Você toma remédio, ele desinflama, mas o nó ainda tá lá, ele vai inflamar de novo, né? Então tem que fazer... parece uma massagem hardcore, sabe? Porque
ela pega e vai apertando os nós e tentando desfazer na mão. Obrigado, pessoal. Obrigado, Rebeca. Obrigado. Joga RPG pra melhorar a mente. Com toda certeza, Ragnar. O RPG, putz, ontem eu achei uma pena que o Limão teve que sair porque, nossa, falei, é agora, batalha, né? E outra, o Limão tava de volta. O Limão pega os dados ruins pra ele, né? Porque na última sessão, os dados ruins do Limão tava vindo pra cima de mim, né? E daí que o Limão voltou, tava com os dados bons. Tava, né? Sangue nos olhos. Vamos acabar com aquela aranha. E daí tivemos que fazer o pause. Então, Adina, não tem como ver, você sente ele. Então, por exemplo, eu tenho um aqui que é em cima do meu... que é meio que no meu trapézio, em cima da escápula ali. E daí quando ela aperta, dá pra sentir ele fugindo. Fica uma bolotinha mesmo, parece uma bolotinha. Daí vai fazendo assim, essa bolotinha vai desfazendo. É muito louco. Exatamente. Né? Boa, Dedos. Ó, não sabia que você era físio. Legal, Dedos. Bom saber. Mas é isso, pelo que ela me explicou, é exatamente isso. Então, e Adina, é o seguinte, essas coisas não aparecem em exame de imagem. Eu cheguei a fazer ressonância. Eu fiz... ressonância ou... um daqueles lá que você entra na máquina, a máquina faz barulho e ela vê, vê você por dentro. Não aparece, essas coisas não aparecem. Tanto que eu fiz ultrassom, fiz ressonância, fiz tudo. Não aparece em nada. É um saco, porque eu tô há anos com isso e eu vou no ortopedista, o ortopedista pede o quê? Ultrassom, ressonância e tal. E daí não aparece as coisas, ele fala, beleza, toma isso daqui, dá remédio, fala, passar é boa, né? Geralmente relaxante muscular e anti-inflamatório. E daí, quando eu fui na reumatologista, porque eu fiz um exame de sangue e a parte de reumatologia tinha acusado alguma coisa, eu fui numa reumatologista e, nossa, tem um negócio que eu faço hoje em dia que sugiro pra vocês a mesma coisa, tá? Procurem médicas mulheres e jovens. De preferência até entre 30 e 35 anos. É a melhor coisa que você faz na sua vida. E tem porquê, tá? Porque é o seguinte, médico mais velho, geralmente chega um ponto na vida deles que eles param de se atualizar, sabe? Então para de se atualizar e tal, e daí tem tanta coisa nova aparecendo aí, tanta terapia nova, aí os caras não se atualizam, então é sempre a mesma coisa. E o cara já vai meio no automático, o cara tem experiência, isso é bom ter experiência, porque tem coisa que ele bate o olho e já sabe o que é, né? Mas tem coisa que exige um pouco mais de atenção, um pouco mais de dedicação, que às vezes a pessoa, né, passa reto. E por que mulher? Porque mulher tem uma sensibilidade, assim, tem mais empatia, assim. Eu sei que é um preconceito da minha parte, é um sexismo da minha parte falar isso, mas infelizmente, por causa da nossa cultura de masculinidade tóxica e tudo mais, as mulheres geralmente tendem a ter mais empatia e a dedicar um pouco mais de atenção, né? Então, e daí... O que eu fiz? Quando o ortopedista, que aliás o ortopedista foi muito bom, ele pediu os exames, me passou uma fisioterapia normal, assim, aquela fisioterapia mais genérica e tal, e passou o RPG, porque RPG realmente eu preciso, né? Esses nós na minha coluna, nos meus músculos e tal, em partes foram feitos por causa de uma postura ruim, né? Então o RPG foi muito bom para o problema parar de se agravar. E agora eu tô fazendo, cuidando do que tinha ficado antes, né? Então ele falou assim, procura um reumatologista. Daí eu fui lá e no plano tinha diversos reumatologistas. E eu tenho o costume de fazer o seguinte, eu pego os nominhos e jogo no Google, no Lattes, né? Vou dar aquela procurada. Com isso eu consigo ver se o médico tem participado de congressos, se ele tem se atualizado, qual que é a formação do médico e aquela coisa toda. E daí, quero deixar um beijo
pra doutora Bruna, que não deve estar me assistindo, porque ela nem sabia, porque na época eu nem fazia streaming ainda. Eu vi essa doutora Bruna, parecia ter já feito a residência dela há algum tempo, tipo, coisa de 4, 5 anos, ou seja, já tem alguma experiência, porém muito nova, e tava lá os últimos congressos e com pós-graduação e que tudo mais, uma pessoa mais preocupada com ciência e tal, Sociedade Brasileira de Reumatologia e tudo mais. E daí eu falei, bom, então vou nela. E foi ótimo, porque ela fez uma consulta pelo plano, tá? Não foi uma consulta particular. Pelo plano de saúde, ela fez uma consulta de 1h10. O que é muito raro quando você passa pelo plano. Quando você passa pelo plano, é consulta de 15 minutos, né? Aquele negócio, é o moedor de carne, né? Coloca 4 consultas de 15 minutos dentro de 1 hora e vai. E para ser mais justo, os físicos mais antigos eram muito ruins mesmo. Os médicos antigos não gostam de indicar fisioterapia porque na época deles era melhor não fazer mesmo. Ainda é, dependendo do físico. Olha só, não sabia disso. Citando a Rebeca, gente, estou chocada. É complicado, as poucas cirurgias de coluna que existem são muito boas, mas quem procura por alguma delas vai ter dificuldade para encontrar. A maioria absoluta é homem. Como eu trabalho com os caras, eu sei quem é bom. Tá. Então, e assim, eu já tinha lido, não sei como tá hoje, mas eu tinha lido que antigamente homens têm uma... E não não é um número absoluto, né? É um número relativo, né? Mesmo no número relativo, cirurgiões homens têm uma maior número de erro médico, né? E eu acho que isso tem a ver um pouco com displicência, né? O médico, ele tinha uma cultura... Quer dizer, até hoje ainda tem um pouco, mas antes o médico tinha aquele negócio de ser, né... serem os deuses, né? Eles se acharem realmente melhores que os outros, e daí tinha uma certa displicência, digamos assim, né? Então é basicamente isso, é por isso que eu costumo procurar médicos mulheres e jovens. Então, Constantino, isso eu já não sei se é verdade, tá? E eu acho que prestar atenção à questão de costume, quer dizer, tem uma questão fisiológica também, e aí é independente de ser homem ou mulher, porque você tem aqueles... eu já vi uns vídeos muito interessantes sobre como o cérebro de pessoas com déficit de atenção funciona, e realmente tem problemas, e isso daí independente de ser homem ou mulher. Então, se você tem um certo nível de déficit de atenção, você pode prestar ou mais não atenção, né? Então tem uma... Exatamente. Então, estimulando, é a mesma coisa que acontece com pretos, né? O preto, ele não pode errar, então geralmente ele é muito mais cobrado. Então, quando você vê um preto numa situação de poder, ou uma situação de gerência, ou um cargo mais alto, ele tá ali porque ele não cometeu um erro sequer. E eu falo por experiência própria, porque eu tenho uma vida confortável e consegui manter as coisas na minha vida, apesar de ter errado pra caramba. Eu, durante a faculdade, meu primeiro ano eu peguei 7 DPs. Porque eu cheguei lá, caí de paraquedas e tal, e venho de uma família classe média, não abastada, mas né, tranquila em termos de dinheiro. Cheguei lá, tava muito acostumado com colégio particular, né? Colégio particular, se você estuda, se você presta atenção na aula, você consegue tirar seus 6, 7 bolas ali, beleza, né? Então eu sempre fiz isso, eu sempre prestei atenção na aula para não ter que estudar em casa. Nunca gostei de estudar, sabe? Eu gosto de ler, mas ler quando você tá a fim de ler, não porque você tem que decorar coisa para prova. Eu sempre odiei prova, sempre fui muito mal. Quando você chega na faculdade, os caras falam, ó, tá aqui, é isso, vocês estudam e tal, depende muito de você estudar por conta própria. E eu me dei muito mal no começo da faculdade.
né? Então, só que aí que tá, é diferente, se fosse um preto no meu lugar, ele ia estar sendo cobrado muito mais do que eu pelos erros, né? Então ele teria uma maior dificuldade para conseguir orientador, teria maior dificuldade, sei lá, para aprovar um TCC fazendo as mesmas coisas que eu fiz, entendeu? Mas, enfim, peguei um Alt Tab aqui, né? Bom, né? Eu perdi um pouco do chat. Mas vamos lá, vamos falar do water cooler, né? Que hoje o tempo tá meio não, ainda tem. Eu acho que a gente tem pelo menos uns 40 minutinhos aí, 40, 50 minutinhos a gente tem. Então, Constantino, é a mesma coisa. Mesma coisa. O judiciário aqui no Brasil é assim mesmo, né? O pessoal da área do judiciário ali é complicado. Eu tô vendo alguns relatos no Twitter de pessoal que defende, pega um caso pro bono e que, tipo, eles fazem a defesa e o juiz não quer nem saber, porque é preto e pobre, foda-se, eu vou condenar e já era, não importa a prova que você traz. Aí tem que subir a todas as instâncias, e nisso, né, o cara passa 2, 3 anos preso por um crime que não cometeu, é complicadíssimo. Então, Vivian, eu sempre tive isso, assim, porque quando você tem professores mais, digamos assim, mais dedicados, né, e dão esse tipo de aula que é mais voltado a você aprender mesmo, porque depois eu vi na faculdade, tinha colega de classe lá que só tirava 10. Ela fazia a prova num dia, tirava 10. No dia seguinte, se ela fosse fazer a mesma prova, ela não tirava o 10 porque já tinha esquecido tudo. Ela estudava um dia antes, decorava tudo, tirava 10 e no dia seguinte já tinha esquecido tudo. As minhas provas de faculdade, se eu for repetir hoje, muito provavelmente eu vou tirar perto das mesmas notas que eu tirei na época. Não, perto não, porque já fazem 15 anos já que eu não tô meio fora da área, assim, eu peguei uma tangente ali pela informática, né? Mas eu tinha mais essa coisa, né? De tipo, o que eu aprendo mesmo. Eu tiro notas medianas, mas o que eu aprendi mesmo. Eu trago comigo, né? Sim. Mas voltando aqui, então, quando a gente fala de water cooler em computador, desculpa cortar o assunto, pessoal, que senão a gente não volta. Quando a gente fala de water cooler em computadores, pense o seguinte, num radiador de carro, tá? Então o radiador do carro o que é? Você tem um motor lá e o motor ele tem cilindros onde acontecem milhares de pequenas explosões por segundo. E isso faz com que o motor esquente. E aí que tá, o motor geralmente acho que é alumínio que ele é feito, né? Tem um ponto de fusão, né? E, então não pode, né? Muito calor danifica ele, né? Então ele começa a fundir partes do motor se você não refrigerar ele. Então o que eles fazem? Passam uma água pelo refrigerador, essa água pega o calor e volta para um radiador que vai fazer essa troca jogando o calor para o ambiente, né? Ferro fundido o motor? Não, milhares por segundo. Não chega a bater milhares por segundo? Não bate milhares por segundo, né? Deixa eu ver. Vamos supor que ele esteja em alta rotação. Alta rotação até uns 6.000 RPMs. 6.000 RPM. Não, é 60.000 RPMs. Não, 6.000 RPMs, né? 6.000 RPMs. Não chega a bater milhares por segundo. Fica nas centenas mesmo. Desculpa, falha minha. Fica nas centenas. É isso? Fica nas centenas, desculpa.
Bom, eu não entendo nada de motor, então... É... O que eu quis dizer é o seguinte, ele esquenta e ele não pode ficar quente porque uma hora vai atingir o ponto de fusão do metal do que ele é feito, ou ele vai danificando e tal, então ele precisa ser refrigerado. Até mesmo porque ocorrem dilatações e tudo mais, e daí pode trincar bloco, essas coisas. Acontecem essas coisas, né? De trincar bloco e caramba. Enfim, né? Voltando, em computador, eles pegaram esse conceito e adaptaram para computador. Então, o que você tem? Você tem um bloco, quer ver? Eu tenho um bloco aqui, quer ver? Olha só, tinha até esquecido disso. Sem querer, deixei a mão, ó. Aqui a gente tem um bloco que coloca, que é basicamente uma peça, um bloco de metal, geralmente cobre, né? De preferência cobre. Então isso daqui é um bloco. Ó, tá dando pra ver aí? Se você ver aqui no de cima, tem até... Opa, aqui tem até umas aletinhas que é para melhorar a troca de calor, né? Então você coloca esse bloco no processador, conecta os tubos. Esses tubos você conecta a uma bomba e um radiador. A bomba vai fazer o líquido girar e o radiador vai fazer a troca. Tem um radiador aqui também, espera aí. Isso daqui é um radiador, ó. Esse daqui é um radiador de PC, ó. Esse daqui especificamente é de alumínio, né? O cobre ele troca calor melhor que o alumínio e não é recomendado misturar peças de cobre e de alumínio no seu loop, a não ser que você coloque alguma coisa para tentar retardar o processo de... Qual que é o nome agora? Acho que é corrosão galvânica, é isso? Deixa eu ver, só confirmar aqui, pessoal, que eu sempre troco. Não sei se é... Acho que é corrosão galvânica, né? É isso mesmo. Corrosão galvânica. Então não tô viajando. Se você coloca... exatamente, ocorre uma corrosão galvânica, daí você acaba danificando. Nesse caso, eu acho que é o cobre que danifica, né? Exatamente isso, Rebeca. E daí, então, recomenda-se que você sempre mantenha o mesmo material, né? Ou material de potenciais químicos aproximados. Então, por exemplo, latão e cobre, o potencial químico deles é bem aproximado, então você pode misturar esses metais dentro do seu loop, né? E daí, então, deixa eu ver, eu não tenho nenhuma bomba aqui, desculpa, eu só tenho a bomba que está dentro do meu computador, eu não consigo mostrar agora. Mas geralmente tem uma bomba e você pode ter um reservatório ou não. O bom de você ter um reservatório é que você faz o reservatório com mais líquido, ele funciona com uma bateria de calor. Então, só que nesse caso o contrário, né? A ideia deles é você passar a água rápido o suficiente para manter ela o mais gelada possível, e daí você tendo uma maior quantidade de água no radiador, ela consegue absorver mais calor e dissipar ao longo do sistema. Então, Marcelo, exatamente isso. E daí aqui, o que a gente faz? A gente só não mistura ou no líquido que você faz, porque dá pra fazer o líquido, inclusive eu já fiz esse líquido pra refrigeração. Geralmente o que vai é
água destilada, não desmineralizada, pode ser água destilada só, então vai água destilada, algum material, como chama, um anti-alga, alguma coisa do tipo, porque pode formar algas ou outros micro-organismos dentro do seu loop, então você pode... inclusive existe um negócio chamado corrosão microbiológica, que também acontece em tanques de combustível de aviões e tudo mais, que é uma corrosão causada por micro-organismos, como o próprio nome já diz. Então você coloca agentes para suprimir a formação desses micro-organismos e você coloca um agente facilitador, né? Um catalisador da troca de calor. Exatamente, Vivian. Então, e latão e cobre, eles têm um potencial químico muito próximo, né? Então, se você mistura os dois, não tem problema. Você não causa aquele diferencial de potencial, e daí não tem a corrosão galvânica. Que eu tava falando... Eita... Da corrosão. Então, daí você coloca algum elemento. No meu caso, eu coloquei o... Agora eu não lembro se foi o dietileno glicol, mas foi algum tipo de glicol. E eu tomei cuidado para escolher algum tipo de glicol que não fosse nocivo a humanos, né? Porque vai que eu entre em contato com aquilo. Lembra aquele caso da cervejaria Baker, né? Acho que era Baker, alguma coisa do tipo. Que foi justamente um vazamento. Eles estavam usando na parte de refrigeração o monoetileno glicol, que é altamente tóxico. Contaminou a cerveja e pessoas morreram e teve um grande problema. Isso daí eu não sabia, Ragnar. Bom, então, e daí o que nos trouxe aqui? O Bruno Sartori, ele tava com um computador e ele faz aqueles deepfakes, né? Que precisam de placas de vídeo com muita memória e o processo é muito intensivo, né? Para você construir deepfakes. E ele tinha comprado uma placa nova, ele tinha uma 2080 Ti, e ele tinha comprado uma placa nova, uma 3090, uma placa que na época custou 11 mil reais e que hoje está custando 31 mil reais. O modelo específico da dele está custando 31 mil reais hoje em dia. Mas na época ele tinha comprado. E daí ele não colocava. Primeiro que ele não conseguia colocar as duas placas junto, porque a 3090 era muito grande. Então ela comia muito espaço. Segundo ponto era que o gabinete dele não tinha muita saída de ar. Então concentrava o ar quente lá dentro e daí superaquecia. Constantino, tem placa que está chegando a custar 70 mil reais. Você pega aquelas Tesla, que são placas para ambiente de data center e tal, que está custando 70 mil reais. Tudo por causa de falta de chip e por causa de criptomoeda. Que aliás hoje caiu bem. Nossa... Não, ainda não, Ragnar. O que acontece? Tá caindo o preço. A primeira reação vai ser... vai aumentar o número de pessoas vendendo componentes no Mercado Livre, componentes usados. Só que ainda vai estar vendendo pelo valor alto. E já aumentou o nível. Eu e meu sócio, a gente está acompanhando isso. Quer dizer, é mais meu sócio do que eu. Então, mas aí, Jucabala, é porque é a Dell, né? Então aí ter o preço Dell no meio, o que não vale nem um pouco a pena, porque, sabe, não tem diferença nenhuma você comprar uma Tesla lá na Dell ou comprar uma Tesla diretamente, sei lá, da PNY ou qualquer fabricante desse tipo. Vai ser exatamente a mesma placa, você só não vai ter o suporte da Dell.
Não é nem só a grife, é só o suporte, porque a placa em si não é da Dell. A Dell não fabrica a placa. A Dell não fabrica absolutamente nada. Talvez eles fabriquem... Não, nem os gabinetes. Todos deles são projetados por eles, fabricados na China, e eles integram, eles são integradores de sistema, né? É uma versão mais chique do que a minha empresa faz. A minha empresa faz integração de sistemas usando peças que já existem. Então, geralmente eu pego gabinetes de servidor que tem no mercado, como Supermicro, a Taiwan, tem outra... Qual que é o nome da outra? A ASRock está fazendo também, a Gigabyte agora também está fazendo gabinete de servidor e tal. Então, a Dell é só o suporte, na verdade, a integração e o suporte. Então, o suporte da Dell era muito bom. Até uns 8 anos atrás, 7, 8 anos atrás, era muito bom o suporte da Dell. Era fantástico. E daí foi ficando um lixo. Por isso que hoje em dia eu tenho recomendado... Não coloco minha mão no fogo, tá? Mas tenho recomendado o Lenovo. Lenovo, na parte de laptops, recomendo muito mais. E mesmo na parte de desktops, esses desktops para escritório e tudo mais, vai de Lenovo, não vai de Dell não, que Dell, furada. E servidores workstations, recomendo o Quantic Systems. Quantic Systems é imbatível. Mas voltando, então daí ele escreveu no Twitter, tô com um problema, preciso de ajuda. Eu falei, beleza, Buzi, valeu. Daí eu falei pra ele, posso te ajudar, me manda DM. Daí ele entrou em contato comigo com a DM. Achei que ele nem ia ver, porque tem, né, 200 mil seguidores lá no Twitter, né? Achei que nem ia ver. Ele viu e falou, oi, tô aqui disponível. Beleza, começamos a trocar ideia. Daí descobri que ele mora menos de 1 quilômetro aqui de casa. Não, dá mais de 1 quilômetro. Dá 1,5 quilômetro mais ou menos. Mas ele mora pertíssimo de casa, do lado da casa dos meus pais ali. Daí dei um pulo lá para dar uma olhada na máquina. Chegando lá, eu vi que, primeiro de tudo, ele precisava urgentemente trocar o gabinete. Então, daí eu já recomendei para ele, seguinte, o que a gente vai fazer aqui para a gente poder ver um gabinete adequado? E a gente gastou um tempo vendo o gabinete, porque é o seguinte, ele tem um Ryzen 9 3900X, que já é um processador que produz bastante calor. Ele tem Então, depende. Se você pega um gabinete bom, Marcelo, ele geralmente tem suporte para qualquer coisa que você vai colocar nele. Por exemplo, como foi o caso desse gabinete. A gente teve muita coisa que num gabinete normal... Porque, assim, a refrigeração líquida customizada, você pede as peças pensando uma coisa. Só que tem coisas que você só vai entender direito quando as peças estão aqui e você começou a montar. E aí você precisa ter um gabinete que tenha um pouco mais de flexibilidade para você poder mudar as peças dentro dele, para poder adequar o water cooler. Então, o tipo de problema que eu queria na minha vida, né? Então, quer ver, pessoal? Vou começar então mostrando a máquina dele, tá? Cadê aqui? Deixa eu pegar o vídeo certo. É esse daqui, se não me engano. Esse daqui mesmo. Então, cadê aqui? A gente vai mudar para o compartilhamento, tá? Opa, deixa eu tirar aqui Eu nem vou colocar minha câmera, tá? Vou tirar minha câmera aqui para poder... E agora? Eu preciso terminar de organizar isso daqui. Isso, pronto. Nem vou colocar minha câmera, tá? Vou deixar aqui só a máquina pra gente ver. Pera aí que eu peguei o vídeo errado. Esse daqui é um vídeo já mais pra frente. Pera aí, peguei o vídeo errado, pessoal. Deixa eu aumentar essas miniaturas pra eu ver melhor. Tô ficando velho, né? Que nem o Emílio. Tem que usar o óculos. Exibir ícones grandes. Tá.
Cadê o vídeo? Ué. Aqui, achei o vídeo. Então aqui, pessoal. Aqui, né, é o sistema dele. Aqui tô eu falando que nem um besta, mas eu vou deixar no mudo. O sistema dele tem aqui um Ryzen 9 3900X. Então não tem nem por que pegar o vídeo, né? Vou pegar uma foto. Cadê? Tem uma foto que eu tirei. Essa foto eu tirei, já tinha tirado as coisas. Então, peraí, deixa eu voltar. Vou voltar pro vídeo, então. Então. Aqui, ó. Esquema de pirâmide. Cadê? Ah, tá. Vai ficar rica. Eu tô precisando. Eu preciso ver esse negócio de óculos, né? Então aqui a gente tem o processador dele, era o 3900X, Ryzen 9 3900X, refrigerado com esse cooler box, né? Então tava esquentando muito o processador por causa disso. E eu vi lá a pasta térmica dele tava completamente ressecada e quebradiça, né? Daí eu troquei o gabinete por esse gabinete aqui. Esse daqui é o gabinete novo, né? É um Lian Li. Agora eu não lembro o modelo exato, mas é um modelo que bem legal, que ele tem essa lateral e a frente dele de vidro temperado. É bem legal. Então a gente já tinha colocado umas ventoinhas para poder ajudar a tirar o calor de dentro. Mas ó, tá vendo a placa dele? Essa daqui é a 3090. Ela ocupa 2 baias e meia, quase 3. Por isso que não consegui encaixar a segunda placa. Ela não cabia aqui. E daí aqui tem a plaquinha wireless dele. Essa aqui é a 3090. E é isso. E só pra mostrar pra vocês, quer ver, ó, tava de máscara, tudo certinho, tá? Usem máscara. Então, assim, a gente tava distante um do outro, usando máscara, pedi pra ele deixar a porta da cozinha aberta, a janela da cozinha aberta e a janela da sala aberta, pra formar uma corrente de ar, assim, não deixar o ar sempre renovado, né? E daí precisava ter feito a barba também, mas é aquele negócio, né? Não tive nem tempo pra fazer a barba, Constantino. Daí que aconteceu? Eu desmontei a máquina. Cadê? Aqui é desmontando a máquina? Aqui tem um videozinho de eu desmontando a máquina. Quer ver? Ó, comecei a desmontar as coisas. Opa. Se bem que eu só fiz um vídeo de eu tirando aqui, eu acho que eu não filmei o resto. Mas aí que tá, eu fui tirando tudo, tirei as placas de vídeo, daí eu vou tirar o cooler e tal, e deixar desse jeito aqui, ó. Daí fica desse jeito aqui. Só a placa-mãe, sem as placas de vídeo e o processador aqui. Daí eu acho que eu cheguei a filmar eu colocando um dos blocos das placas de vídeo. Deixa eu ver. Aqui, ó. Essa é a placa de vídeo, tá? Aqui eu desmontando a placa de vídeo. Ó, tá vendo? Desmontei ela inteira, daí ela fica peladona assim. Só que eu não filmei porque é assim, a gente comprou uns blocos da China que são bons, são muito bem construídos, mas eles geralmente não vêm nem com instrução. E você tem que descobrir meio na cara e na coragem como é que monta. E daí eu acabei não filmando essa parte porque eu estava dedicado a montar o bloco. Daí, quer ver? Aqui, deixa eu ver.
Isso daqui é a picetinha do laboratório que eu uso para encher o negócio. Ah, aqui é já ele meio pronto já. Tá, eu vou fazer o seguinte. Tô tentando achar. Ah, aqui eu enchendo. Tá, eu vou fazer o seguinte então. Eu esqueci de pedir pro Bruno mandar umas fotos que ele tirou. Mas depois que você coloca o bloco nas placas de vídeo, elas ficam assim, elas ocupam só uma baia, tá vendo? Elas ficam fininhas. Porque é basicamente a placa. Pera aí, deixa eu voltar aqui pro meu. É basicamente a placa, uma chapa de metal que vai em cima, você parafusa e depois fica esses negocinhos aqui, quer ver? Volta pra cá. Que são as entradas e saídas de água, tá? Então aquilo que eu falei sobre o gabinete, a fonte ela fica atrás. Ela fica atrás da placa-mãe, Constantino. Esse gabinete ele é mais gordinho e a fonte vai de pé atrás da placa-mãe. Então, o dissipador geralmente de cooler a ar da placa de vídeo, que são gigantes. Quando você coloca para o water cooler, eles ficam fininhos. Tirei a roupinha. Não, eu coloquei uma roupinha que deixa ela mais magrinha. Quer ver? Deixa eu puxar uma foto aqui para vocês verem. Quer ver? Aqui, ó. GPU Water Block. Abrir mais uma nova guia. Aqui, pessoal. Tá vendo? Tá vendo, ó. Tá vendo? Então você tira, fica o PCB e fica esse bloco aqui, que geralmente é um pedaço de metal com um pedaço de acrílico por cima, né? Então a água entra por aqui, passa por aqui, tá vendo? Sai por aqui, tá? Então ela fica fininha, né? Fica com uma roupinha a mais, né? Comprou skin pra GPU. Obsidian 500D eu não lembro exatamente qual é, mas os gabinetes da Corsair eles são bons, mas não é todo o gabinete da Corsair que é bom. E volta e meia eles dão umas migueladas em espaço, então daí ele não é tão flexível. Esse da Lianli, ele tem espaço para tudo, o espaço dele é muito bem aproveitado. Quer ver? Deixa eu puxar uma foto dele mais detalhada. É o O11. Ele parece ser um gabinete gigantesco. Quer ver? Abrir, imagina uma nova guia. Beleza. Ó. Tá vendo? Ele parece ser gigantesco. Ele não é tão maior do que um gabinete comum. E daí aqui, ó. Por exemplo, esse é um esquema bom. Eu não montaria desse esquema porque ele tá puxando o ar para baixo e para cima, tá? Não tem um fluxo de ar, sabe? Mas beleza, esse daqui, ó. Você pode colocar um distro plate, que é um prato de distribuição de fluxo de água, e 2 radiadores, tá? No caso do Bruno, a gente fez um esquema um pouco diferente, tá? Então aqui, voltando para essa imagem aqui, o que eu fiz aqui foi, eu coloquei um radiador mais fino aqui em cima com essas fãs puxando o ar para fora, então elas vão forçar o ar passar daqui para cá, tá? E coloquei um radiador grossão com 2 conjuntos de fã, um puxando e outro empurrando o ar para trás dele, tá? Então aqui entra ar e aqui nessas frestas todas vão entrar ar, porque você tem mais fãs puxando o ar para fora do que puxando o ar para dentro. Então você gera uma pressão negativa. Então aonde tiver fresta no gabinete vai entrar ar fresco, tá? Não é obrigado a deixar o jogo de luzes, viu? Eu, na verdade, não gosto também, Augusto José.
No caso dele, ele quis colocar... Eu não liguei ainda, porque daí tem 9 fãs com iluminação lá. E pra ligar tudo isso é um inferno. E como eu já tava me demorando muito, eu falei, um dia a gente vai combinar de eu vir aqui só pra ligar essas fãs e deixar bonitinho. Porque você tem que ligar de um jeito que você consiga configurar depois no software pra ficar tudo sequencial, tudo bonitinho, entendeu? Não, tem isso, né? O pessoal fala, você colocou RGB, tem pelo menos 15 FPS, né? RGB igual gamer, é mais ou menos por aí. Então aqui, o que eu fiz com esse loop? Como eu tinha 2 placas de vídeo, processador, e eu tinha 2 radiadores, o ideal pra mim seria pegar a água que tá saindo desses 2 radiadores. Tá vendo que a água entra por aqui, passa pela placa de baixo, sai por aqui, passa pela placa de cima e sai pro outro radiador. O ideal para mim seria que saísse desse conjunto de placa e fosse pro radiador mais grosso, porque as placas de vídeo geram mais calor, muito mais do que o processador. Só que pelo desenho da coisa toda eu não ia conseguir fazer isso. Porque daí tem um outro problema. Para fazer isso, eu ia ter que deixar as entradas do radiador de trás para baixo. O ruim de deixar a entrada e a saída do radiador para baixo é que bolha de ar sobe. Então, quando você começa a encher, essas bolhas de ar vão subir e elas não vão descer. Então, quando você coloca a entrada e a saída para cima, a tendência é que o ar suba, então as bolhas de ar saem mais fácil. Então, daí eu resolvi fazer desse jeito. Então, eu preferi... Porque, assim, bolha de ar no sistema causa mais queda de desempenho do que qualquer outra coisa. Tem outra coisa também que eu vou falar mais pra frente, mas a gente volta nesse tópico. Então o que eu fiz? Peguei desse conjunto de placas de vídeo. Então ele sai daqui e vai para o radiador de cima. Tá? Passa aqui pelo radiador de cima, essas fãs refrigeram essa água que saiu. E vem para o processador a água fresca do radiador. Entra aqui e saindo por aqui, tá vendo? Tem um tubinho aqui, sai por aqui. Então a água quente sai do radiador, do processador, vem para esse radiador mais grosso, passa por ele, refrigera, sai daqui e entra no reservatório de água. E aqui é a bomba com um medidor de fluxo, tá? Então, às vezes, quando o loop tá cheio, você não consegue ver fluxo de água, se a água está correndo. Então, com o medidor de fluxo, isso aqui vai estar sempre girando enquanto a água estiver correndo. Se a sua bomba morrer e você não ver, tá aqui o medidor de fluxo. O Harrison desligando o modo limão. Então, beleza. Daí foi isso que eu fiz pra ele. E aqui, ó, esse cotoquinho aqui é uma válvula, porque uma hora ele vai ter que trocar o líquido. Então, vai precisar fazer um dreno. Então, a jeito mais fácil, você coloca uma válvula aqui com ela fechada aqui. Quando eu precisar drenar, eu pego uma mangueirinha, plugo aqui, jogo num balde, abro a válvula, drena todo o líquido, faço uma passagem com água destilada comum, tiro a água destilada e coloco o líquido novo, tá? Daí vamos ver o que mais que tem de foto aqui. Essa foto tava até um pouco melhor. Então aqui, ó, no detalhe, né? Aqui o radiador de cima, entra água por aqui, sai água por aqui, vem pro processador. O processador entra por aqui, sai por essas laterais, vem para esse tubo e entra no outro radiador. Aqui o detalhe, isso daqui, ó, o que eu falei sobre as peças virem e você ter que desenhar um negócio na hora. As 2 placas de vídeo, esse bloquinho aqui não alinhava, tá vendo? Eu achei que alinhasse. Daí a gente até comprou um bloco que fica um bloco só entre as duas, fazendo a distribuição de água, tá? O que fica muito mais bonito. Porém, tinha esse problema de desalinhar.
E daí teve um segundo problema, porque desalinhou, e aqui quase alinhou, mas não chegava a alinhar. Então não ia ter como fazer essa curvinha aqui, tá vendo que tá inclinadinho aqui? Eu não ia ter como fazer com esse tubo, porque esse tubo ele é rígido, tá? Então você não consegue dar essa... Sabe, você consegue dobrar ele assim, fazer dobras e fazer alguns ângulos, mas essa curvinha aqui de nada você não consegue. Sorte que eu tinha esses conectores aqui pretos, né? Então eles destoam um pouquinho do resto da construção, porém, né? Tá aqui. E tinha um tubo flexível. Eu gosto geralmente de usar, nessa discussão que a gente tava aqui do negócio ser gamer ou não ser e tal, nas minhas máquinas profissionais, workstations que eu monto, servidor, às vezes eu monto servidor refrigerado a água, eu costumo usar esse tubo. Tem até um pedaço dele aqui. Aqui, ó. Vou voltar para o meu principal. Esse tubo aqui, ó. Tá vendo? Ele é um tubo preto fosco. Parece mangueira de carro mesmo, sabe? Então fica o visual mais clean, né? E mais profissional. Tá vendo? Voltando ali. Então daí eu fiz essa adaptaçãozinha aqui para poder adequar. Não, Ragnar, sabe por quê? É legal como experimento, mas não tem porquê. Porque tem uma capacidade de dissipação de calor extremamente limitada e você gasta muita energia tentando mover esse óleo ali dentro. Fora que suja pra caramba, tal, aquela coisa toda. Cadu, existe um certo mito que esses kits de refrigeração personalizados costumam dar muito problema ao longo do tempo, inclusive com possíveis vazamentos, etc. Grande parte da galera ainda fica nos kits selados por conta disso. O que você pensa a respeito? Eles realmente dão muito problema ao longo do tempo? Depende de quem tá montando, tá, Red Noodle? O da minha máquina tá aqui há 3 anos. Aliás, eu tinha que trocar... Não, esse daqui não tá há 3 anos. Eu fiquei 2 anos e meio com um loop que eu fiz com a minha outra placa de vídeo. Eu tive que trocar a placa de vídeo, aí eu fui lá e troquei também. Para dar uma moral pro canal, mas eu só ver propaganda assim que entra? Acho que sim, é só quando entra. Eu não vi nenhum caso de propaganda no meio da live. Galera da minha geração para refrigeração, amigo, vendendo uns 40 litros de lado. Então. Mas isso daí também já vai acabar também, Ragnar. Então, Red Noodle, depende de quem monta. Se você montar bem feito, o único trampo que você tem é trocar a água, sei lá, a cada 1 ano e meio, 2 anos. Talvez nem isso. Então, depende também da pasta que você usar, Constantino. Tem pastas que são muito boas para transmissão de calor, porém ressecam muito rápido e você tem que trocar mais frequentemente. E tem umas outras pastas que são mais custo-benefício, que eu prefiro, que são umas pastas mais pastosas mesmo, elas são até menos líquidas, assim, elas são mais borrachentas mesmo. E outra, pasta térmica é um negócio que vai te dar uma diferença de no máximo 3 graus de diferença entre uma e outra. Se você pegar a melhor e a mediana, vai dar uns 3 graus de diferença. Só não pode usar, tipo, aquelas pastas que parecem pasta de dente, que é aquelas pastas brancas. Aí vai dar bastante diferença, tá? Mas voltando à pergunta do Red Noodle, depende de quem faz. Se você faz o negócio bem feito, se você faz teste, por exemplo, nessa máquina nessa máquina do Bruce Sartori, a gente pegou um negócio que você faz pressão. É uma bombinha, você coloca ali e bombeia. Ele faz uma pressão no loop e você deixa por 1 hora. Se não vazar nada, significa que o seu loop está sem vazamentos. E assim, ar é muito mais fácil de vazar do que água. Então, se não vazou ar, não vai vazar água nem ferrando. Eu não conheço essa daí. Eu geralmente estou usando aquela Cooler Master Gel. Ela tem um bom desempenho e geralmente você troca a cada, sei lá. Já cheguei a ficar 3 anos sem trocar pasta térmica e vai de boa, sabe?
É, mas voltando aqui. Aqui a gente fez tudo bem feitinho, então sem vazamentos nenhum. Aqui o medidor de fluxo. Aqui fica a bomba, né? Isso daqui é uma bomba D5. Então tem dois tipos de bomba geralmente para isso, que é a D5 ou a DDC. A D5 costuma ser mais forte, ela é um pouquinho mais barulhenta, mas ela costuma ser mais forte. Então, tudo que você acrescenta no loop, né, ele gera resistência e daí exige um pouco mais de força da bomba para poder girar a água no caminho. Então, como aqui a gente tinha 2 blocos, mais o processador, então você tem várias curvas, né, acontecendo aqui. Então, a cada curva você precisa de um pouco mais de força para ele fazer a curva e tal. Então eu resolvi colocar uma D5 que era mais forte. E 2 radiadores, sendo que um dos radiadores é um radiador de 60 milímetros de grossura, sabe? Ele é bem grosso, cabe bastante água dentro dele. Então a gente optou por uma bomba D5. Daí, e esse daqui é o reservatório. Esse reservatório foi um problema, porque eles mandaram o reservatório e veio... tinha 2 formas de prender esse reservatório. Eles mandaram a ferragem de uma das formas para prender e os parafusos da outra forma para prender. Então eu tive que achei uns outros parafusos e prendi através desse L aqui. Tá? Coloquei esse L aqui e com isso ele ficou bem preso. Tá? É uma adaptação técnica, não é gambiarra, tá? Viu? Vou até falar aqui, ó. Não é gambiarra, a adaptação técnica sempre. Tchau, Laraga. Então fiz essa adaptação técnica para poder prender o cooler lá. E teve uma adaptação técnica pior ainda, porque essa peça veio com defeito. Essa daqui, sabe essa peça aqui, que conecta a bomba ao reservatório, ela veio com defeito. Deixa eu mostrar aqui pra vocês esse defeito. Aqui ele já cheio, né? Eu tinha tirado foto do defeito. Ó, aqui, não sei se vocês estão vendo, tá? Vou tentar dar um zoom. Ah, não dá pra dar zoom porque isso daqui é vídeo. Mas, ó, vou dar um play no vídeo. Ué, não tá dando play no vídeo. Ah, mineração vai acabar. Então... E outra, esse negócio, esse pessoal que tá usando óleo mineral para fazer as coisas, boa sorte depois revendendo o hardware, porque Bitcoin tá caindo, tá tudo caindo. Essa bolha que se formou vai cair. Tem gente que comprou 3070 a 11 mil reais, quando você fazia 100 reais por dia com uma 3070, não, fazia um pouco menos, com uma 3070, e agora tá pagando boleto ainda, porque comprou em 12 vezes, só que tipo, vai lá, gasta 300 reais por mês com conta de luz, tá pagando boleto e tá fazendo, sei lá, 20, 30 conto com a placa por dia, sabe? Mas a ASIC também não... Como chama? Não tem dado muito... valido muito a pena, né? Se bem que o pessoal que mexe com ASIC geralmente não revende hardware depois, então não tem erro, né? Mas enfim. Voltando aqui, essa peça veio com um problema, porque o que acontece? Tá vendo que aqui tem essa entrada, na verdade, né? Aqui é por onde entra nessa peça. Tem a entrada por cima que é do reservatório, ou você tem essa entrada por baixo que traz para o centro da bomba o líquido. E daí aqui teria que ter um buraco em ângulo. É um buraco que fica aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma foto. Deixa eu tentar achar uma foto. Aqui. Cadê? Precisava uma foto de um parecido. Cadê? Acho que nesse daqui dá pra ver.
Nesse daqui dá pra ver mais ou menos. Vou usar esse daqui, tá? Aqui, ó. Tá vendo aqui que tem o buraco do meio? Aqui, ó, tem um buraco em ângulo, né? Por quê? Porque a bomba... a cabeça da bomba entra aqui, a água entra por dentro e ela, por força centrífuga, joga para esse buraco aqui em ângulo, tá? Então, teria que ter esse buraco aqui em ângulo e não veio oferecimento Colgate Plax. Então, não veio esse buraco em ângulo. Só que veio da China e a gente precisava montar, ó, o Bruno precisava do computador dele para trabalhar. E eu sugeri para ele, falei, ó, Bruno, vou tentar fazer esse buraco. Eu tenho uma furadeira de coluna, eu não vou conseguir dar muito ângulo, mas vamos ver o que acontece, né? Então vou fazer esse buraco para ver se funciona. O resultado, pelo visto aqui não tá rodando o vídeo. Deixa eu rodar o vídeo a partir do outro player. O resultado foi isso daqui. Eu fiz o furo. Porém, ó, eu vou até pausar a música para vocês verem o barulho que ficou. Quer dizer, o barulho que ficou nesse sistema. Depois ele diminuiu pra caramba, porque quando você tem o sistema funcionando, ele absorve boa parte desse barulho. Então, ó, vou pegar, ó. Olha só. Olha a força da bomba. Deu pra ouvir direitinho? Rodar de novo aqui, ó. Então, esse foi o resultado. Porque a bomba muito forte e a água não entrando em ângulo... Parece mangueira de jardim, né? É. Então, a bomba muito forte e como ela não estava entrando em ângulo, gera turbulência. E com a turbulência, você tem barulho, né? Porque forma aqueles redemoinhos e tal. E isso vai fazendo barulho no sistema. Só que a força, esse barulho, boa parte desse barulho também é por causa da força da bomba que não tá empurrando nada. Eu fiz só um loop dela voltando para ela mesma. Então, por isso fazia esse barulho assim. O resultado final foi esse daqui, ó. Deixa eu puxar aqui o resultado final. Tá vendo? Ficou só esse barulho. Só que daí a gente vai ter que voltar e trocar isso, né? Porque não é um barulho legal de se ficar. Né? Mas aqui, ó. Tá vendo? Eu vou... Opa! Pera aí, deixa eu dar um pause. Vou diminuir a velocidade do... Não, pera aí, diminuiu muito. Ó, daí aí é L cheio. Com o... funcionando. Daí tá vendo, ó, o líquido vermelho, que foi a cor que foi escolhida ali pelo Bruno, né? Então, essa adaptação técnica funcionou para resolver o problema pro computador. Então, o barulho vem de dentro da bomba. Na verdade, não de dentro da bomba, vem daquela parte da bomba que forma muito turbilhão. E daí, com isso, ela fica chacoalhando e fazendo esse barulhinho. Fica... infelizmente, porque se não fosse isso, o computador está extremamente silencioso. E a água está fluindo belezinha. Tanto que aí a gente vai falar um pouco sobre resultados. Deixa eu ver só, antes de falar sobre resultados, deixa eu só ver se eu tenho uma imagem. Barulho de cavitação, parece. Pera aí. Aqui é quando a gente estava enchendo, tá vendo? A gente vai colocando... Aliás, eu tenho um vídeo de eu enchendo ele, quer ver? Aqui, ó.
Ó, você vai enchendo, pega a piceta e vai enchendo, ó. Tá vendo? Vai colocando líquido. Daí o que você faz? Enche. Eu peguei uma outra fonte, tá vendo? E eu usei essa fonte para não ter que ligar a máquina para poder ativar a bomba. Então eu liguei a bomba nessa fonte, tá? Ah, não tinha ligado ainda aqui. Daí olha só, olha o que acontece quando eu vou ligar a fonte, tá? Pronto, liguei a fonte. Ó, a água vai descendo e a bomba vai empurrando. Tá vendo? Ó? Vai empurrando. Exatamente. Dei aquela jampeada na fonte ali, o preto com o verde. E foi. Por que, Cuquinho? Eu não estava na minha casa, eu estava na casa do Bruno. Ó, tá vendo? Apareceu gente ali no fundo, tá vendo? Então, eu não tava sozinho. Eu tava na casa do cliente e montando a máquina lá. Por isso que eu estava de máscara. E nesse loop aqui foi quase 1,5 litro. 1,5 litro de água em um water cooler, em um loop de water cooler, é muita coisa. Ó, aqui é quando já tinha o primeiro litro, ó. Daí é isso, você vai enchendo, liga a bomba empurra, vai jogando o ar pra fora. Você vai fazendo de pouquinho em pouquinho, ó, tá vendo? Vai começar a sair aqui a qualquer momento, ó. Fica vendo aqui. Ah, não, ainda não. Mas enquanto não começar a sair, o líquido começar a voltar pra dentro do reservatório, tem que ir fazendo assim, de pouquinho em pouquinho, porque a bomba ela não pode girar sem líquido, tá? Porque elas são feitas pro líquido ser o lubrificante dela, né? Ó, agora começou a já querer sair por aqui. Ó. Pronto, agora eu já tenho ela saindo por aqui. Agora já chegou num momento onde eu já posso deixar ela ligada direto. Não preciso mais ficar ligando e desligando. Aí eu só vou, à medida que o líquido vai descendo, eu vou repondo. Ó, tá vendo que eu não coloquei mais, ó. Então, tem que ficar esperto, Harrison. Eu não coloquei mais e, ó, tá vendo? Tá descendo. A água só tá girando. À medida que vai saindo as bolhas de ar aqui, aqui a água vai descendo, né? Depois você vai colocando mais. Ó, tá vendo? Eu fui colocando mais e mesmo assim foi descendo mais. E tem que ficar fazendo isso até sair as bolhas. E mesmo assim fica horas e horas depois saindo bolha, tá? Daí você tem que tombar a máquina, tomba para um lado, tomba para outro, e daí nisso você vai fazendo as bolhas de ar saindo. Mas não dá pra fazer redemoinho na queda pra fazer. Não, o barulho não tá sendo na queda, Ragnar. O problema do barulho, eu acho que vem do furo que eu fiz que não foi em ângulo. E daí, como ele não é em ângulo, deixa eu poder gesticular pra você. Como ele não é em ângulo, a água tá sendo girada pra cá. Se ele é em ângulo, ele passa na tangente aqui e não faz, né? Ela passa lisa e entra no buraco. Se ela passa aqui e ela é jogada pra dentro fazendo esse ângulo reto, começa a fazer assim, redemoinho. E é isso que eu acho que tá fazendo barulho. E só tá fazendo barulho porque eu deixei a bomba na velocidade máxima, tá? Depois eu preciso ir lá e regular fazer as curvas de fan e a curva da bomba também, tá? Eu acho que se eu diminuir um pouco, eu consigo fazer isso. Por quê? O que acontece?
ele tem 2 placas de vídeo e o 3900X. 3900X, eu não consegui medir a temperatura dele, porque estava tarde, e quis voltar para casa. Porém, a gente conseguiu ver a de vídeo. Então, a de vídeo já me confortou, porque a gente tem ali uma 3090 que estava batendo quase em 80 graus, com as memórias batendo em 107 graus Celsius. E ela tá agora em full load 45 graus, com as memórias batendo 70, 75 graus Celsius. Então, pô, pra mim isso já é a medida do sucesso que eu preciso. Sucesso total. Fechamos. E beleza, depois eu vou lá fazer otimizações no sistema. E foi isso que eu passei o final de semana e segunda-feira fazendo. Com o Tati Cadu e não vai ter esse problema. Então. Mas eu não sei da onde vocês tiraram que eu dei 3090 pra alguém. Eu tenho uma 1080 Ti aqui, se eu tivesse 3090 pra dar, eu ia dar pra mim mesmo, né? Não, tá difícil. Agora os processadores estão voltando pro preço que eles deveriam estar. Por exemplo, eu queria colocar um 5600X aqui. Daí eu acabei comprando um 3100 só pra quebrar um galho. Só que daí o 5600 foi pra R$2.400. O preço dele normal era pra ser na faixa dos 1.800, 1.900. Agora tá dando esse preço mais ou menos. Só que agora eu tô sem dinheiro. De repente é isso, Marcelo. Não sei se é necessariamente isso. Eu acho que o barulho é justamente por causa Mas de repente é isso também. Pode estar dando um problema de pressão ali. Porque realmente o buraco é em ângulo. E se ele tá sendo movido pro buraco que sai reto por pura pressão, talvez seja isso mesmo. Mas ele caiu o preço porque está ficando ultrapassado? O 5600? Tá ficando ultrapassado não. Não tá ficando ultrapassado não. A Intel acabou de lançar o processador deles que perde do 5600. Tanto que a Intel tá muito mais barato que a AMD. Por quê? Porque eles não estão sofrendo com falta de chip, porque eles fabricam os próprios chips. E não tá saindo, né? Porque todo mundo quer o AMD. O 5600, ele briga com o 10600. Com o preço que o 10600 está hoje, o 11600, né? Com o preço que o 11600 está hoje... Aliás, vamos ver isso. A gente pode puxar e ver isso agora. Quer ver? Kabum. Vamos pegar como base o preço da Kabum. 11.600. Vamos ver, talvez nem tenha 11.600 para vender ainda. Não tem 11.600 para vender na Kabum. Então vamos ver o 10.600. Ué, de vez em quando quebra a pesquisa da Kabum. Deixa eu puxar na mão aqui. Processadores, preço crescente. Vamos lá. O 10.600K tá 1.790. Daí você vai ver o 5.600X tá 1.949. Mas o 5.600X é mais processador. Principalmente para produtividade. Para jogo fica pau a pau. Ainda que o Ryzen na maioria dos jogos ganhe. Mas é que tá, processador e jogo a gente tá falando assim de diferenças de 1, 2% no máximo, então não é tão significativo. Às vezes a diferença de preço é melhor você gastar em placa de vídeo mesmo, numa situação onde o preço tá normal. Aqui, mas o 11.600K por 2.150, o 5.600X por 1.950 vale muito mais a pena, porque além de bater, ele tá mais barato, tá? Fala, Isa. Então, tava mostrando pro pessoal como é que faz water cooling. Isso daqui, ó.
Aqui nesse vídeo eu tô enchendo o sistema de refrigeração líquida do computador, tá vendo? Ó, o líquido sai daqui, entra nas placas de vídeo, vai para aqui para o radiador, volta para o processador, passa por esse radiadorzão aqui no fundo e volta para o reservatório. Aqui sou eu enchendo o reservatório, porque as bolhas de ar vai saindo. Depois vê a live inteira, que a gente falou bastante sobre isso. Então, o dólar não vai cair muito. Infelizmente, eu acho que o dólar não cai muito. O que a gente tem que esperar é que, assim, primeiro, as coisas cheguem mais facilmente aqui, porque tá difícil chegar coisa aqui com o Brasil sendo o pária internacional que é no momento. E eu acho que o dólar não deve baixar, mesmo assim, melhores dos mundos, tal. Não sou economista, tá? Mas meu chute de vendo, acompanhando dólar comercial e dólar paralelo há muitos anos, é que o dólar natural hoje para o Brasil seria na faixa de 4,60, 4,70. Então não baixa muita coisa. Não cai, com certeza não. Eu acho que o normal do dólar vai ser 4,60. Quando as coisas estabilizarem, depois de eleição e tal, se tudo der certo, qualquer pessoa menos o Bolsonaro eleito, mesmo com o ideal acontecendo, o dólar de 4,60, e a previsão pode ser que caia aos poucos ao longo dos 4, 8 anos seguintes, mas não sei. Exatamente, né, Vorreiro? Mas enfim, é isso, pessoal. Agora chegamos, já deu 1h20 de live. Hoje eu não vou poder ficar nos mais 20 minutinhos que geralmente eu fico, tá? Daí vai abaixo de 2. Mas eu queria muito agradecer vocês pela companhia aqui. E queria saber, tá tendo alguma live pra gente fazer uma raidzinha esperta? Vamos ver. A Clara tá online, né? Valeu, Jucabala. Faz o GeoGuessr daqui também. Não, o GeoGuessr vai ser lá só pelo Vitinho. Então vamos fazer uma raidzinha lá pra Clara? Vamos lá. Raid Clara Matheus. Ué, por que não tá puxando a Clara? Clara Matheus, tá certo. Raid Clara Matheus. Porque ela não tá no chat, é claro que não vai puxar. Então vamos lá, daí já sabem, cheguem lá, Blablaquistão, sapinhos, fala que o Cadu mandou. Fala que o Cadu mandou um abraço pra ela. Ela não me conhece, mas eu acompanho ela já faz uns bons anos. Ela e o Mimimi já faz uns bons anos. Manda um abraço pra elas. E amanhã tem mais live. Amanhã, com sorte, a gente volta pra live dos streams Elements, assim. E talvez eu tô pensando... Comecei mexendo com Stream Elements. Pelo que eu mexi agora... Tá mais fácil continuar no Streamlabs. Então talvez eu volte para Streamlabs e comece a falar um pouco mais de Streamlabs amanhã. Tá bom? Então, nos falamos amanhã. Quer dizer, nos vemos daqui a pouco, né? Daqui a pouco tu já vai ter também o GeoGuessr com o Vitinho. E depois à noite, o nosso querido Don't Starve Together. Então, pessoal, raid pra Clara. Obrigado por acompanhar aqui. E amanhã tem mais. Beijão.
então é nossa pausinha. Olha, Cés Bronson, muito obrigada pela rede, por trazer 40 pessoas aqui para nossa live. Muito, muito, muito obrigada, pessoal que tá chegando agora. Saibam que aqui a gente tem uma live de estudo e de trabalho, uma live de concentração. Então a gente fica aqui pra estudar do Blablalogia, né? Muito obrigada, Cadu, por trazer sua galera pra cá. Pra quem não conhece esse tipo de live, é uma live que cada um foca nos seus próprios trabalhos por 25 minutos. Depois, por 5 minutos, a gente conversa, troca uma ideia. Se vocês nunca participaram desse tipo de live, eu recomendo testar. Sou suspeita pra falar, mas pra mim é uma coisa que funciona muito bem. E enquanto eu tava estudando, o Breno veio aqui no chat falar que ele está lendo. E eu não entendi, Breno, você tá lendo pra escola ou você tá lendo porque você decidiu ler? Um livro que chama Senhor das Moscas, né? Em inglês é Lord of the Flies. E é um livro do William Golding de 1983. Ah, você pegou pra ler. Show. E quantos anos você tem? Então, aí o Senhor das Moscas é esse livro que tradicionalmente foi escrito em inglês. Quem mais aí no chat já leu? E é um livro que rendeu o Nobel de Literatura. Eu imaginei que era leitura de escola porque é uma leitura muito tipicamente de escola. 23, não, beleza, tá certo. Então, esse livro, O Senhor das Moscas, ele ficou. A pergunta do Breno é: onde é que está o Nobel de Literatura nesse livro, né? E, enfim, quem não sabe, especialmente os Raiders, né? Eu estou fazendo doutorado em estudos literários. Desde a graduação eu estudo literaturas de língua inglesa, então não resisti. É um livro, gente, que é muito, muito incrível, assim, pensar sobre esse livro. Porque esse é um livro que, mesmo em 83, né, ele inaugura um tropo literário, que é uma coisa que a gente não pode dizer de muitas obras, sabe? Especialmente quando se torna um tropo, como se torna um clichê narrativo. Então, em 83, essa ideia de crianças ou pessoas estão perdidas numa ilha e elas acabam criando a própria sociedade e interagindo numa micro sociedade. Isso não existia antes. E aí, hoje em dia, isso se consolidou tanto enquanto um tropo, isso foi tão repetido na cultura popular, que é difícil. Eu entendo o Breno, que olhou para essa obra e sente que essa obra é mais uma obra como essas, que fazem essa mesma ideia, sabe? Lost, por exemplo, é uma série que cria isso, assim, essas pessoas ali, vamos ver como é que funciona a dinâmica de sociedade. Agora, recente, tem o Wilds, né, do Prime Video, que são meninas que estão ali perdidas numa ilha e vão criar a própria sociedade. Que bom. Então, é um tropo. E como essa obra teve um impacto muito grande, justamente por causa dessa grande contribuição muito geniosa e muito inventiva. E aí o mais incrível que eu acho de Lord of the Flies é que é literatura, né, mas contribui para uma discussão filosófica muito profunda sobre se o homem nasce bom ou se a sociedade o corrompe, né? Se o homem nasce ruim ou se o homem é corrompido pela sociedade, enfim. Então é uma contribuição em forma de literatura que extrapola uma questão muito tradicional e muito antiga da literatura. Amo de paixão. Espero que ter elucidado um pouquinho de por que é um livro que mereceu muito o Nobel de Literatura. E fiquei sabendo agora, então, que suspenderam a CPI, né? Porque começou uma pauta paralela no Senado. O cachorrinho morreu. Bom, melhor que vocês focam, né? Melhor que a gente concentra. Olha, ele falou que ficou curiosa pra ler. Spoiler.
Por quê? Porque daí a gente saía lá na igreja com os pais e os irmãos. A gente ia lá na igreja com os pais e os irmãos de boa. Uhum. Não teria que ficar preocupado com coisa grandiosa, sabe? Mas foi gostosa a festa, né? Reuniu seus amigos da Unesp. A Heleninha não foi. Você lembra por que a Heleninha não foi? Não. Porque o Emílio falou que ela tinha ido no primeiro date dela. Ah, é, né? O que você achou? Vem cá ver. Peraí, Gi. Tô penteando meu delícia. Ah, eu não vou colocar o dente. Não tá de graça, não. O que eu achei do quê? Posso acender? Pode. O que eu achei do quê? Tela de finalizou a live. Ah, que bonito. São É. circuito. É um circuito, não é? Sim. Ó, aqui tem o contador antes para entrar ao vivo. Não assistiu É que, na verdade- nenhuma, né? De culpa. Não, não tem problema. Eu acho que, se bem que eu tô achando que eu vou mover isso aqui pro meio. Mas, enfim. Mover o quê pro meio? Esse contador. Isso aqui é um contador, quer ver? Ah, não, amor. Acho que no canto é melhor. Deixa eu colocar ele pra. As coisas no meio atrapalham. Daí não dá pra ver o Binho fazendo assim com a cadeirinha. Não, é que esse daqui ele só fica aqui, né, pra entrar ao Entendi. vivo, entendeu? Daí, ó. Ah, quanto tempo falta? Quanto tempo falta pra entrar ao vivo? Então, tá. Então tá. Daí, ó, o do principal, ó, vem pra cá. E daí eu fico aqui. Daí eu tenho uns timers no negócio que eu fiz. Que é. Ficou toluda. Aqui, ó. Peraí. Foco no conteúdo. Porque eu tenho uma mania de degringolar o papo com o pessoal. Então daí eu fiz esse negócio que é tipo o Pomodoro aqui. O que é degringolar? De tipo pegar umas tangentes e ficar falando de outras coisas. Sim, de política do poço. Sim. É? Por que não tá atualizando? Ah, sério? Você fala de política Falo. nessas lives? Sim. Ué, Mas nunca sai discussão, né? peraí, eu tô atualizando o timer errado. Atualizar. Daí começa aqui, daí eu fico falando que nem um idiota aqui. E daí se precisar vir pra cá também, ó. Ele acompanha, tá vendo? Aqui, ó, tá vendo? Ah, quando eu vou ver transmissão de eclipse, eles ficam com o contador